Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada. Eu sou Erison Silva e esse é o nosso grupo de estudos de filosofia da moral e ética do Genefil. Não se engane, eu também sou, embora faça muito tempo, também sou mediador desse grupo, onde a gente acaba que estudando, os clássicos da filosofia moral. E dentre esses clássicos, a gente já leu a Fundamentação da Metafísica dos Costumes, e agora estamos aqui na empreitada de ler, a Crítica da Razão Prática do Kant. O João Batista estava aqui, não sei o que aconteceu, ele deve ter caído, né? Mas, João, e aí, tudo bem? João? Bem, eu não sei se... João, estás aí? Eu tenho me desligado aqui do carro aqui, que tava no modo movimento aí. Ah, aí dá essas travadas, eu entendo. É, tô vendo Não, aqui o sem texto. problema. Pronto, pronto. É, Bem, como eu disse, a gente está com o João aqui para dar essa introdução, né? A gente tem que reintroduzir as pessoas a esse texto que já faz algum tempo que a gente não o aborda, né? Eu acho que a gente ficou de abordar, ah, acho que faz uns 3 meses, né? Se você olhar lá no nosso Sim, YouTube, no YouTube do GNFio, você vai ver que tem uma aba, com os encontros do nosso grupo. Deve ter uma cerca de 50 e poucos, né? Deixa eu ver aqui. De NFil, deve ter mais de 50 vídeos nossos. E eu não sei qual foi o último, mas já faz algum tempo já que a gente não faz encontro do filosofia da moral, né? moral e ética. Isso muito aqui. A gente tem 54 vídeos no total. Nenhum Ronald que geralmente aparece. Não, são 55 apresentações. Não sei porque tem 54 vídeos, está faltando algum aí que se perdeu no meio do caminho. Eu acho que foram formatar e não formataram. Eu não sei qual é, depois procuro. Mas lá estão 54 vídeos e esse daqui é a retomada, né? A gente aqui lendo a Crítica da Razão Prática do Kant, tá? Do Immanuel Kant. E aí a gente tem que lembrar algumas coisas que já naquele momento já estava lá, a gente já tinha meio que se perguntado sobre isso, entendeu? Também já tinha também se preparado para falar sobre. Eu tinha deixado alguma coisa aqui, só que eu não estou encontrando, talvez tenha ficado no outro computador. Mas, eu posso dar uma breve introdução, né, do problema que se trata aqui. E, primeiramente, a gente está na primeira parte do livro, né, que é esse é o terceiro capítulo da primeira parte, que é onde o Kant ele vai lidar, né, com a questão de como fundamentar a moralidade, né? De onde essa moralidade ela está vindo, ah, de onde a gente vai derivar princípios da moral, né? E aí a gente tem que sempre lembrar uma coisa, né? O capítulo 3 ele é um capítulo já que vai pensar como aplicar esses princípios da moral, né, à prática, né? Por isso daí dos móveis da razão prática pura, entendeu? E aí vai lidar diretamente com a questão da motivação moral. Em outras palavras, eu até posso saber o que é correto do ponto de vista moral e ainda assim não querer agir, porque, tá, mas por que eu quero agir de modo moral, né? Então, isso daqui já é um problema filosófico clássico, né, que
pensadores que são tidos, por assim dizer, racionalistas morais, eles têm que enfrentar por conta que a razão ela não teria o poder de nos colocar a agir. O que tem o poder de nos colocar a agir é necessariamente os sentimentos, as paixões, os afetos. Em outras palavras, eu não penso vontade de agir, eu sinto vontade de agir. Quando a gente para refletir acerca disso, né, a gente se dá conta de que, na verdade, são sentimentos que a gente tem. Daí os sentimentalistas morais, né, como os ingleses, né, que precederam o David Hume, e até posteriormente, né, o John Stuart Mill, ele vai nessa direção, né, de falar de sentimentos morais que nos povoam, nos tomem, que são essenciais para que a gente tenha a experiência moral. Fundamentalmente, ter uma experiência moral é sentir moralmente, né? E aí eles falaram da questão de a gente sentir orgulho, de a gente sentir vergonha em relação a si mesmo, em relação ao outro, da gente sentir indignação, né? Mas ao mesmo tempo, quando faz alguma coisa, a gente tem um sentimento de aprovação em relação a eles. Então, é como se sentimentos morais estivessem na base dos julgamentos, dos juízos morais, por assim dizer, e, obviamente, teriam na base da nossa motivação moral, certo? Bem, isso só é um problema, porque o Kant vai tentar resolver isso daí, né? Ele vai dizer que existe, né, um sentimento artificial de respeito à lei, e é a partir desse sentimento que a gente acaba, né, agindo. Ele vai dizer que, beleza, beleza, só que para motivar a gente a agir é um sentimento, ele vai conceder isso, mas esse sentimento é um sentimento gerado pela própria razão, né? Como se a razão fosse capaz de produzir um sentimento que vai nos colocar a agir, né? Isso é um grande problema aqui para o Kant, tá, gente? Deixa eu colocar aqui outra questão que também vai estar intrincada aqui, certo? E a questão aqui, o lugar do capítulo na obra, né? Qual é o lugar, né? Primeiramente, antes de entrar no capítulo 3, é importante situar na arquitetura da crítica da razão prática, né? A analítica da razão prática pura, que compõe a primeira parte, pode ser lida como um percurso em três movimentos. O primeiro, né, capítulo dos princípios da razão prática pura, o Kant ele acaba meio que estabelecendo o princípio fundamental da moralidade, isto é, a lei moral, a autonomia da vontade. E aí eu tenho que lembrar aqui que é aquele momento que você vai se perguntar, ora, mas como assim, né? Lembre-se que eu só sou um sujeito moral, só sou livre. Se a partir do momento que eu digo que eu não sou, do ponto de vista ontológico, do ponto de vista existencial livre, então eu não posso ter nenhuma ação moral. Eu não decidi por mim mesmo agir. Logo, eu também não posso ser responsabilizado pelas consequências dessa ação. Então, notem que eu preciso ter uma ação que ela não é coagida nem internamente, né, por algum desejo, por alguma vontade minha, por algum sentimento, mas também nem externamente a mim, né? Eu ser coagido, sei lá, por violência, né, a fazer alguma coisa. Uma ação livre é absolutamente uma ação em que o sujeito se autodetermina. O sujeito estabelece para si mesmo, quais vão ser as leis que vão, né, os princípios que vão guiar a sua ação. Certo, gente? Então, isso daqui é o primeiro passo para a gente entender que, para o Kant, a liberdade é condição de possibilidade para toda e qualquer experiência moral que vier a existir. A liberdade, ela é, por assim dizer, o ponto fundamental, né, da discussão da moralidade. E a partir do momento que eu, né, tenho problemas para demonstrar que eu sou livre, eu tenho problemas também para dizer que existe experiência moral, ou que existe vida moral para nós seres humanos. Aqui eu quero colocar um ponto. O Kant, lá na Crítica da Razão Pura, né,
ele vai dizer que a razão não tem como demonstrar que a gente é livre. A razão não tem como demonstrar que a liberdade de fato existe para o ser humano. Então, o que é que ele faz? Né? Porque isso vai estar para além dos limites da razão. O que é que ele faz? Ele vai simplesmente tomar a liberdade como um pressuposto, um postulado da razão. Né? É como se tudo isso aqui fosse, ora, se eu sou livre, então, né, então a gente vai ser um sujeito moral dessa forma aqui, né? Se nós somos livres, então as coisas vão se suceder, vão se dar desse modo, certo? João, estou sendo claro até aqui, estou me fazendo entender? Beleza, cara. Tô me lembrando aqui das decisões que os adolescentes tomam. E ao mesmo tempo a gente que é pai, a gente começa a questionar é, por que que ele não analisa as coisas erradas que faz, e depois quando faz, ele quer se arrepender, mas já foi tarde demais. Então, tipo É, assim, ele perdeu a razão antes antes de agir. Perdeu a razão de agir, porque a emoção foi maior. E aí você vê que os coaches, eles, não, os coaches não, os influencers, eles querem razão para eles, mas eles pregam a emoção. E aí a galera vai para cima da emoção, daquilo que eles pregam, em detrimento do crescimento na área do marketing. Você pode ver que ninguém joga mais numa seleção, principalmente a brasileira, por amor à camisa, mas por amor às bets. E se ele analisasse o moralmente dinheiro. isso, eles eram um cara extremamente mais ético, teria respeito às pessoas que tiraram do bolso para comprar camisa, sofreram, até mesmo os vendedores que estão agora sofrendo para poder vender as camisas da seleção, porque perderam toda a sua venda. Então, olha aí como é interessante o Kant, ele nos ensina a refletir sobre nossas atitudes realmente morais e onde é que está a razão dessa nossa moralidade. É isso mesmo. Não, é isso. Né? O ponto todo é que teriam outros interesses, né? Que não seriam propriamente os interesses morais, que estão se sobrepondo a interesses particulares, né? É, Que, enfim, impede do sujeito, né, agir moralmente, por assim dizer. E, né, o ponto todo aqui, talvez para o Kant, é entender que isso tudo são formas de impedir que o sujeito haja moralmente, né, venha ter uma interação moral, ok? Uh, Enfim, isso é só para resumir o que foi o primeiro capítulo, tá, gente? O primeiro capítulo está sempre lidando isso, com a questão da autonomia da vontade, né? E aí é que tá, né? O que é uma vontade livre? Uma vontade livre é uma vontade que se autogoverna, que se autolegisla, né? Que estabelece para si mesmo quais são as leis, quais são os princípios que vão, por assim dizer, nortear, guiar as ações dos indivíduos. Ora, note aqui que o sentido de liberdade para o Kant não é o sentido de tipo, eu vou fazer tudo que quero, tudo que desejo. Para o Kant, ele tem uma argumentação assim muito clara e até, eu posso dizer, muito impactante, quer dizer que, ora, se você faz tudo que você deseja, você não é outra coisa além de ser escravo dos seus próprios desejos. Você está sendo escravo das suas próprias paixões, das suas emoções. Né? Ah, eu desejo fazer uma coisa, eu vou lá e faço. Não, você está sendo diferente do animal de pasto, por assim dizer, né? Que não tem outra escolha a não ser agir conforme seus próprios instintos. Né? Talvez a maior prova de que nós somos livres do ponto de vista moral, para o Kant, é a nossa capacidade de agir contrário aos nossos desejos. É a nossa capacidade de olhar para determinadas circunstâncias e situações e dizer, não, eu não vou fazer isso, embora eu tenha muita vontade de fazer. Né? João Batista estava falando aqui dos adolescentes, né? Quantos adolescentes, por exemplo, já se tiveram vontade de, né, sei lá, ir lá e dar uma porrada em fulano, e não fizeram isso porque não é correto, né? Esse que fez isso, que agiu contrário ao seu desejo,
chegou próximo da liberdade kantiana. Chegou próximo de pensar de tal forma que, olha, eu vou agir desse modo, porque desse modo, né, eu estou fazendo o correto a partir do ponto de vista moral, a partir do ponto de vista racional. Então, note que uma vontade livre, né, gente, não é a vontade aqui no sentido de fazer tudo que eu quero. Quem faz tudo que quer, na verdade, está sendo outra coisa, senão escravo dos seus próprios desejos, escravo das suas próprias paixões. Tá? E isso, o Kant combate, o Kant critica, certo? É alvo de crítica recorrente da filosofia moral do Kant, entendeu? Ele quer mostrar que a nossa liberdade ela está em um outro patamar. A nossa liberdade consiste, certo? Exatamente na capacidade de a gente fazer o contrário daquilo que a gente deseja. Porque muitas vezes fazer o contrário do, né, daquilo que a gente deseja significa agir corretamente a partir do ponto de vista moral. Né? Consegue compreender, João? Tá de boa? João? Sim, sim, sim. Tá de boa? Certo? Então, isso aqui seria o resumo do primeiro capítulo dessa primeira parte, que é a análise da razão prática pura, certo? Que Sim. é da crítica da razão prática. Lembrando que existe um livro aqui, que é um livro que a gente chama livro de transição, né, entre a crítica da razão pura para a crítica da razão prática, que seria a fundamentação da metafísica dos costumes, onde o Kant ele também trabalha, desenvolve esses pontos de outro modo. Né? Aqui ele está sendo mais sistemático. Tem momento que ele parece ser um Spinoza aqui, porque ele vai jogando, né, axiomas, né, tá aqui, vai colocando lá premissas, e a partir dessas premissas ele vai derivando as consequências, vai mostrando, né, como é que se chega a determinadas conclusões, como é que se desenvolve determinadas linhas de raciocínio para poder demonstrar, né, essa capacidade da vontade humana de se autodeterminar, de se autolegislar, né? Eu tenho uma pergunta que o professor fez de ética no início do curso de filosofia sobre Uhum. a máxima, né? Aquela máxima do imperativo categórico que age. Por que as pessoas agem é, em, é, em busca de um fim, né? De um fim, e essa máxima ela tende a influenciar o maior número de pessoas, né? Devemos questionar essa máxima hoje, né? Como essa máxima está sendo é, ensinada e ao mesmo tempo ela está sendo mal aplicada hoje, principalmente nos ambientes de imperialismo, né? De autoritarismo também. E você vê isso no discurso também das pessoas que não querem que as escolas falem de partido e ao mesmo tempo fala de escola sem partido, universidade sem partido, mas tem um partido ali para justamente influenciar aquele número de pessoas a seguir aquela cartilha. E aí o professor perguntou como é que essa máxima kantiana pode ser vista hoje, né? E como é que ela também pode ser questionada hoje. E aí quase ninguém acertou, né? Eu também não acertei não, porque você não vê isso nas entrelinhas da hermenêutica do pensamento do Kant, de maneira fácil. Mas como o professor ele é um expert em filosofia política e filosofia moral, então ele trouxe isso para dentro da sala de aula, isso no primeiro período do curso, né, de filosofia. Eu achei muito interessante, né? Você falando aí foi até a introdução à metafísica, a metafísica dos costumes de Kant. A gente está falando A da questão fundamentação. da máxima, da fundamentação. E aí Isso. teve um colega que ele falou sobre o enriquecimento ilícito dos políticos e o enriquecimento ilícito das grandes igrejas, né? Que hoje são envolvidas no BBB, que é a bancada da Bíblia e da bala, né?
E aí, Do boi da Bíblia e da Bárbara. muito interessante, quando o cara falou isso, quase ninguém gostou, porque também tem um discurso que o cara não se apegou a nenhum um dogma religioso. E no curso de filosofia tem aquela máxima que abre espaço para alunos de seminário católico, né? Tem mais ou menos assim uns 10 que entram e tal. Primeiro eles se formam em filosofia, para depois se formar em teologia e depois entrar na vida sacerdotal, né? E aí esses caras ficaram irados da vida, porque logo no primeiro período o cara dá logo uma cacetada dessa, e isso a gente tinha estudado a ética nicômaco, né, de Aristóteles, a questão da areté, do daimon, e aí o Paulo Bobzieco, que é o professor, ele traz essa explicação e ao mesmo tempo ele faz essa pergunta, só uma pergunta que caiu na prova. Você agora está explicando agora e eu estou lembrando do Paulo, né? Esse devaneio do Paulo foi bem interessante. E a monografia do Paulo, desde a graduação até o pós-doc dele, é em cima da Ana Arendt, né? E aí o cabo é bom Ah, nessa área aí, porque ele faz esse interface aí. que bom, que bom. Ó, o que eu posso colocar, né, a respeito da questão da máxima, né, dos imperativos ali, é primeiramente que, tipo, e isso é até bom para a gente retomar, né? É, os imperativos categóricos, eles são uma forma de expressão da lei moral para nós que somos, né, seres humanos. O que isso quer dizer? Sim, Que sim. nós somos sujeitos finitos, né, racionais e imbuídos de necessidade. Logo, essa lei moral, ela não vai se apresentar para nós da mesma forma que vai se apresentar, por exemplo, para Deus e os anjos, se vierem existir Deus e os anjos, né? Para É Deus e os isso. anjos não tem outra escolha a não ser agir moralmente, fazer o correto, né? Enquanto nós não, nós somos influenciados, né, por outros fatores, por assim dizer, que estão para além da nossa própria razão. E por isso a gente pode escolher agir conforme os mandamentos que a razão humana dá para nós, ou pode, né, decidir escolher contra esses mandamentos, ok? Então, esses imperativos categóricos, eles vão se apresentar para nós como uma expressão dessa lei moral. E é bom a gente até atentar para essa noção de imperativo. O que é o imperativo, né? Imperativo é uma ordem, né? Se a gente olha lá Sim. no português, no dicionário, é uma ordem, né? Feche a porta, né? Estude, faça, sei lá, faça um bolo. Então, tipo, isso tudo aqui são formas imperativas de se falar, de se dizer as coisas, né? Então, fundamentalmente, imperativo é uma ordem, certo? E aí o Kant ele está dizendo que a gente tem imperativos categóricos, né? Que são ordens que seriam válidas categoricamente, né? Ou seja, Sim. válida para qualquer um, em qualquer lugar, em qualquer contexto, né? Em qualquer época, né? Aí você pensa, nossa, o Kant ele está sendo, né? Ele está apelando para algo que parece ser universal e necessário. Ele vai dizer sim, né? É isso mesmo, é universal e necessário, de tal forma que não pode se contrariar. Os imperativos, eles vão servir como critérios para a gente testar, né, por assim dizer, o que a gente chama de máxima, né? E a máxima, ela é o princípio subjetivo da ação. Ou seja, eu tenho a minha máxima, você tem a sua máxima, cada um aqui, certo? Neste mundo tem a sua própria máxima. Só que como é que eu sei que a minha máxima ou a sua tem valor de moralidade? Eu olho para os imperativos categóricos e testo essa máxima com eles. Se essa máxima estiver em acordo com esses imperativos, significa que elas têm valor moral. Mas uma vez que elas entram em contradição ou em desacordo com o que está sendo expresso nas formulações do imperativo, ela perde seu valor de moralidade. Ela pode ser uma máxima de prudência, ela pode ser uma máxima
né, de qualquer outra coisa, mas ela não é uma máxima moral. E aí, né, o ponto todo é quando você para olhar, né, como foi colocada aí essa galera da bancada aí, né, do boi, da Bíblia e da bala, né, que enriquece ilicitamente, né, se você pode dizer que a máxima que está sendo utilizada ali por eles, né, para reger a ação deles, ela está de acordo com os imperativos categóricos estabelecidos pelo Kant. Sem sombra de dúvidas, não está. Né, com nenhuma das formulações do imperativo categórico possível. Né? Nem com a primeira formulação, que é a parte formal, que diz que age de tal forma que a máxima da tua ação seja uma lei universalmente válida, né? E a segunda diz que age de tal forma que sempre leve em consideração a humanidade na tua pessoa e na pessoa do outro, sempre como fim, nunca meramente como meio. Então, quando você olha para essas duas formulações do imperativo categórico do Kant, você acaba entendendo que, primeiro, uma é uma formal, ela está falando de tipo, o que eu tô fazendo, o que eu estou tomando como princípio para minha ação, Aí, todo mundo Xan. pode tomar como princípio para a sua própria ação. Em outras palavras, eu posso convencionar que roubar e enriquecer ilicitamente pode ser universalizável? Todo mundo pode agir dessa forma? Claro, basicamente que não, né? Segundo ponto é você entender que, do ponto de vista do conteúdo, você não está considerando os outros como se fosse um fim em si mesmo, como tivesse um valor humano a ser considerado, a ser respeitado, Ele certo? usou para Sofia. Conforme todos os seus interesses, certo? Então, você vê essa galera, né, muita gente até do agro aí, que, infelizmente, né, pode até estudar Kant, diga-se de passagem, tá? Tem galera do agro aí que estuda Kant, mas que, né, estuda só de fachada, tá? Enriquece ilicitamente, né? Faz coisas que são contrárias aos imperativos categóricos. As máximas das ações não são, né, por assim dizer, universalizáveis. Não estou de acordo, né? Então, é sempre bom a gente tomar isso como base. O Kant ele tem uma espécie de moral que ele coloca o sujeito no centro dela. O sujeito é o critério, é o que vai ter a capacidade de analisar a si mesmo, as suas próprias máximas, as suas próprias intenções, certo? E dizer como é que vai agir, decidir como vai agir, né? Óbvio que existem aí algumas premissas que são criticáveis, como, por exemplo, olha, será que o sujeito ele tem essa completa consciência de todos os aspectos, de todas as propriedades, de todas as circunstâncias que perpassam a sua mente no momento de agir? Será que a gente tem essa consciência, esse grau de clareza? Né? Muitos autores, principalmente pós-modernos, pós-Freud, eles vão dizer que não. O Lacan vai criticar esse sujeito kantiano de uma forma avassaladora, né? Dizendo que não é possível que a gente tenha tal grau de clareza no momento da tomada das nossas decisões, até porque existe uma instância, né, da nossa subjetividade que é o inconsciente, de tal forma que a maior parte das nossas decisões são tomadas de forma inconsciente, e não de forma consciente, tal qual Kant conceberia para que viesse ter uma ação moral. Então, isso tudo faz parte da discussão, do debate, tá, da moral kantiana, que a gente tá retomando aqui, né, nesse encontro, a gente está reconstruindo, certo, João? E que, assim, é bom que a gente tenha a possibilidade, né, de mostrar que algumas coisas são bem complicadas, principalmente quando a gente traz para a realidade, quando a gente mostra que essa galera aí da bancada do boi, da Bíblia e da bala, né, pode até estudar Kant, mas não distantes de ser kantianos, não distantes de ser honestos, né? Não distantes de tudo isso aí. Mas aí, João.
Acho que foi o filho dele que chegou, não sei, né? Começou a conversar aí com ele. É, bem, então só retomando, esse é um ponto aqui essencial, tá, gente? E aí a gente vai ter o capítulo 2, que é do conceito de um objeto da razão prática pura, né? Kant examina o que significa falar, né, basicamente, de um objeto da razão prática, distinguindo o moralmente bom e mal do simplesmente agradável e desagradável, né? E isso daqui é um ponto essencial. Por quê? Porque quando a gente fala do bem moral, muitas vezes as pessoas podem associar o prazer, né? Podem associar até pensadores ou linhas da filosofia que são hum, hedonistas, por assim dizer. Só que a gente tem que entender que muitas vezes o que é bom do ponto de vista moral, né, pode vir a ser algo que seja pouco prazeroso de ser feito. Como assim? Eu me lembro até agora do exemplo que eu dei na época, que a gente estava estudando isso, né? Que é o exemplo do, do, do marombeiro lá, né? Do cara que está lá, né, fazendo exercício. Pô, não é muito prazeroso você fazer, né, aquela quantidade de exercícios e tudo mais, puxar ferro ali, né? Você pode sair dolorido da academia, mas depois você vê o desenvolvimento, você vê o resultado, né? Então, notem que muitas vezes fazer o correto pode se associar a isso, né? Você pode ser o cara que vai fazer algo que circunstancialmente pode ser desprazeroso, mas que vai trazer como consequência, né, algo bom, algo do ponto de vista moral bom. Então, essa daqui é uma ótima forma da gente lembrar que nem todo prazer ele é moralmente válido, ele é moralmente aceitável, né? Para dizer a verdade, para o Kant, uma das maiores provas de que você veio a agir moralmente, né, é basicamente o fato de tá tudo contra aquilo, a sua vontade, o seu desejo, né, ali, e você vai e faz porque é correto fazer, né? Você não se beneficiou em nada daquilo, mas você ainda assim fez porque era o correto a ser feito. Então, isso daqui é um dos maiores indícios de que você agiu moralmente, né, correto. Perfeito? Bem, Ô, amigo, eu fico pensando aqui na questão na questão da obrigatoriedade do voto, mas também na luta que tivemos para poder ter a oportunidade de votar, né? Olha como é interessante. Você falando aí, eu lembrei muito bem de, tipo assim, quanto tempo as pessoas lutaram para poder chegar à oportunidade do voto. Mas quanto tempo a gente perde esquecendo de que a nossa atitude ali, atitude moral, né? É, muitas das vezes ela não é analisada por nós mesmos. O que estamos fazendo naquele momento. E é interessante que se eu for agir de uma boa vontade, né? Tem a parte da boa vontade, como é que é? Quais são as duas máximas da boa vontade? Lá no início da fundamentação da metafísica, que ele fala da questão da agir com, agir com, é, agir com razão, né? E agir com emoção, mais ou menos isso. É uma uh, duas máximas. Uma você age com emoção e outra você age com razão. Eu não estou com o livro aqui, mas quando você falou aí, eu me lembrei dessas duas máximas. E muitas das vezes, é, a, o voto, como eu estou bem falando, é, que é uma atitude bastante responsável, né?
responsável, seja ele o voto de 16 anos ou o voto de 75 anos, seja ele o voto com muita emoção e outro voto com muito emocionalismo, né? Que a televisão mostra lá o cara, a veinha lá de cadeira de roda, né? O veinho, ah, eu tenho que votar porque não sei o quê, não sei o quê. Nem que seja que eu assine só o dedo. Mas aonde é que está aí a sanidade? A sanidade de uma escolha consciente, independente dele ser A ou B, C, D, F, G, H, o alfabeto todinho, é que a gente não podemos, como o Kant fala, colocar, não podemos colocar razão no canto da parede e agirmos como animais de puro instinto, porque vai comer, porque vai encher a barriga, porque tem a vida programada biologicamente. E a ética nos dá esse aio, né? Nos dá essa capacidade. A ética kantiana nos dá esse aio, nos dá essa capacidade da gente também julgar nossas atitudes e também julgar as atitudes que fazem a gente até agir sem sanidade. Por exemplo, eu estou ali, vou votar, o cara diz assim, olha, o carro de som passa na hora da votação, que não pode. Só que os caras ferem aquela máxima naquele momento do respeito. E no momento só a cabeça fica meio zonza, né? Principalmente quem tem labirintite, no momento até erra até a votação. Você vê como um mecanismo de maldade, usando a antimoral hoje e as antinomias da moral, né? Com a moral é muito grande nesse tempo de campanha. É muito interessante. Eu estava analisando aqui, aí eu estou estudando aqui Nietzsche, eu gosto muito de estudar o Nietzsche. Aí meu vizinho pega, bota um som bem alto. Eu pego, mandei assim, eu disse, mas fico danado querendo ir lá. Aí a minha mulher faz, tu não conhece fulano de tal. Eu disse, mas acontece que eu preciso estudar. Ele precisar estudar e não conhecer a pessoa, o conhecimento para mim é maior. Aí eu fico pensando, eu faço isso na busca do estudo, mas na hora da votação, a esgrima entre o poder ali é tão grande que não respeita nem a sanidade de quem pode errar na hora da votação. Por isso que tem um santinho. Sim, sim. Não, mas assim, o ponto todo aí, eu acho que da votação, é que há pessoas que lutaram para que a gente pudesse escolher, né? Pessoas que morreram, né? Para que a gente pudesse ter o direito de escolher quem vai nos governar, né? Embora haja uma série de artifícios de manipulação, né, das pessoas através uma máquina de mentiras, né, de gerar mentiras, porque é incrível, é assim, acho incrível a capacidade, né, dos políticos se assentarem em mentiras. Eu não sei como eles conseguem dormir, literalmente, entendeu? Um dia desse estava assistindo um debate do Júnior Manuel, aí tem um cara lá do Partido Novo, lá, um vereador do Recife, que é candidato a deputado estadual. Cara, que cara horrível, assim, desrespeitoso, entendeu? E aí chegou um momento que ele colocou um vídeo, né, de uma mulher falando inglês, que não dava para entender no meio da lá. E aí ele disse que a mulher foi estuprada por mais de 60 homens, coisas assim bizarras, entendeu? Por 2 meses, que, né, foi tão brutal a violência sexual que ela sofreu, que, né, o espaço entre a vagina e o ânus dela foi dissolvido, e o ânus e a vagina dela foi, né, juntado, ela precisou fazer não sei quantas cirurgias para separar de novo e tudo mais. Ele falou assim, na cara dura para todo mundo ver. E aí, na hora, a equipe, né, foi atrás procurar saber o que estava sendo dito ali por ela, se ela estava de fato denunciando tal violência brutal. E era mentira. Ou seja, o cara colocou um vídeo em inglês, onde sabe que a maior parte das pessoas não vão entender aquilo que está sendo dito, certo? E inventou uma história tenebrosa, macabra, entendeu? Absurda, simplesmente para ganhar voto, para ganhar, primeiro, para sujar,
o lado ideológico que ele debate, entendeu? Para tentar difamar aquele lado ideológico, dizendo que, né, são estupradores, olha aqui o tipo de violência brutal que praticaram com essa pessoa, com essa mulher, entendeu? E ele fala, ele mente de uma forma tão natural, cara, que dá medo. Dá medo. Ele mentiu de uma forma. Foi um negócio assim, foi fake news ao vivo. Eu vi, a gente viu uma fake news ser fabricada ao vivo, entendeu? E aí você pensa, esse é o nível dos políticos. Esse é o nível das pessoas que a gente está colocando lá para nos representar. Como é que você quer que eles criem leis, que eles tomem medidas que venham melhorar a vida da população, a vida da coletividade do povo, se eles são capazes de mentir de uma forma descarada apenas para sujar o nome daqueles que são adversários políticos dele. Entendeu? É surreal, é surreal. Ele perdeu qualquer noção mínima, mínima de respeito, entendeu? De dignidade e até mesmo de sanidade, porque chega a ser insano sair mentindo assim e achar que todo mundo vai ser capaz de acreditar na mentira dele. Que ninguém vai parar e procurar saber, peraí, tu tá me acusando aqui, né, pessoas que defendem um lado ideológico de ter se juntado 60 delas para estuprar uma mulher durante 2 meses. É surreal, entendeu? É um negócio certo que é absurdo, entendeu? Então, e o cara mentir na cara de pau. Eu fico imaginando o que esses caras fazem dentro da igreja deles, entendeu? E o pior, que nível, que grau de lavagem cerebral eles fizeram na população, para a população acreditar em mentiras tão absurdas, para a população não parar e discernir as coisas, acreditar de forma cega num cara desse. Entendeu? É preciso que a gente tenha, né? A gente tenha, acima de tudo, calma, né? Mas discernimento, né? Um discernimento sereno para poder combater essa gente. Porque eles fazem de tudo para desequilibrar a pessoa. Eu vi isso no debate dos jovens. Foi o tempo todo o cara tentando desequilibrar com mentira, né, tentando fazer chacota e tudo mais, apresentava um argumento que tivesse uma base racional, que tivesse uma pesquisa por trás, entendeu? Que tivesse um parâmetro. Ele apresentou um projeto. Então, assim, você para aí. Peraí, vamos, né, raciocinar aqui. O que é que essa galera está fazendo? Eles estão se mantendo no poder por via de voto popular, e enrolando a população, certo? O cara que chega, né, e fala coisas assim brutais, brutais, entendeu? Dizer que quer que estrupador vire mulher na prisão. Olha a concepção que ele tem de mulher. Que concepção deturpada ele tem, que machista. Entendeu? Então quer dizer que ser mulher significa sofrer violência sexual? Entendeu? Eles têm uma concepção de realidade que é deturpada, que é completamente distorcida. Entendeu? E o pior é você saber que há pessoas que vão apoiar eles, certo? Sabendo que eles são mentirosos, sabendo que eles deturpam as coisas, sabendo que eles são mau caráter, porque isso é mau caratismo, né? Um cara que mente descaradamente,
na frente de todo mundo e achando que tem mais de, sei lá, 50 mil pessoas assistindo e ninguém vai pegar o celular para, né, para procurar um computador, para poder procurar o que ele está falando, se é verdade ou mentira. Desculpa, ele é muito ingênuo se ele pensar assim, entendeu? Mas o que ele sabe? Ele sabe que a maior parte do eleitorado dele não vai. Esse é o ponto. E ele se aproveita dessas pessoas. Aí fica aquela coisa, né? Eu falei logo no início. A democracia teve gente que entregou a vida, que morreu lutando para que esse país voltasse a ser um país democrático. Né? Passaram-se 21 anos sem a gente poder escolher diretamente, né, os nossos representantes. Nesses 21 anos, não é que não havia corrupção no nosso país. Houve e houve muita corrupção. Houve muitas obras superfaturadas, obras que, né, a Transamazônica que nunca saiu do papel, a Ponte Rio-Niterói que, meu Deus do céu, entendeu? Foi 10 vezes o valor que deveria ser, certo? O que é que não havia? O que é que não havia era a possibilidade de denunciar a corrupção dos governantes. De dizer, ó, fulano tá roubando. Porque se você dissesse que fulano tá roubando, no outro dia você aparecia suicidado, né? Com 30 tiros nas costas. Entendeu? Então, isso aí é um grande problema. É um grande problema. Dizer que não, os militares, né, eles são os guardiões, né, da moralidade, do bom caráter, etc. Isso é mentira. Mentira. Entendeu? Qualquer um que já teve a possibilidade de conversar com militares, entendeu? Sabe que não são assim. Segundo ponto, né? Érison, interessante o que você está falando aí, só para não tirar teu raciocínio. É interessante o que você está dizendo aí. Eu vi da boca de um militar, é? Um militar, puto da vida, com, com a reprodução do pensamento hierárquico do quartel dentro da hierarquia do partido dele, do partido que ele fazia parte. Ele dizendo que o cara disse assim: você tem que ficar calado o que você vê de errado aqui, porque aqui não é diferente lá do quartel, não. A única diferença lá é que você está numa hierarquia maior e eu numa hierarquia menor. Aqui eu estou numa maior, agora aqui eu me vingo de você. E aí ele conversando com a gente na escola, ele é agente educacional, aí eu perguntando a ele se ele não era perseguido porque ele era um esquerdista, era um militar. Ele disse assim: eh, quando eu converso com um militar que sabe que eu sou militar, que ele pensa que eu sou um direitista, eu digo: do jeito que você é um direitista militar e defende a sua seu direitismo militar como fosse um estilo de vida, então você vai ter que respeitar meu estilo de vida de militar esquerda e que bate de frente com a sujeira que vocês fazem. A sujeira que é feita dentro dos quartéis, que a gente coloca por debaixo do tapete azul, branco e verde, eh, na sociedade é mais complicado, porque a revolta lá dentro é meio difícil, porque o povo está debaixo de uma pirâmide. Mas aqui não, na sociedade tem diferentes tipos de pessoas. Então, um advogado criminalista é muito difícil ele bater de frente contra o poder de direito, tudo bem, mas ele bate. Um militar é muito difícil, mas ele bate. Mas o que a gente chama mais atenção é que um advogado trabalhista, que trabalha com as leis do trabalho, com a luta de classe, com o direito de classe, ele tem mais argumentos. E eu acho interessante o que você está dizendo aí, porque um vereador que usa do desprezo contra a mulher para dizer que dentro do quartel o cara dentro da prisão, o cara vai ser condenado para se transformar como uma mulher, É. isso é uma falta de respeito muito grande. Por quê? Não, mas isso denota a É, noção deturpada que eles têm, entendeu? Da relação de gênero. Isso denota o quão distorcida é, entendeu? Para não usar.
termos mais pesados, como nefasto, porque é nefasto, isso é como eu estou procurando aqui, certo? Isso daqui é quase não, certo? Isso daí é você dizer, olha, é natural de um gênero sofrer determinada agressão, determinado tipo de violência. Você É, naturalizou isso, é, entendeu? eu fiz essa pergunta que você está fazendo. Eu fui no chat GPT e o chat GPT não aceitou minha pergunta, não. Disse que o chat GPT, eu perguntei como é que a Bíblia vê essa questão da naturalização da violência contra a mulher e se a Bíblia tinha tendências paternalistas, violência de gênero, preconceito, misoginia. Aí o chat meteu o pau em mim, disse, não, que é uma pergunta equivocada, que não sei o quê. Aí eu disse, rapaz, parece que eu estou falando agora com um americano protestante metodista lá da banda do Arkansas, lá para a banda da Complicado, horrível, complicado. Não, difícil. mas assim, só para voltar, é para a gente entender que essas pessoas, do ponto de vista kantiano, elas não são sujeitos morais, tá? Quer dizer, elas são sujeitos morais porque elas têm a possibilidade de agir moralmente, mas elas não estão agindo moralmente, elas literalmente elas estão agindo contra a moral, né? Literalmente elas estão indo contra o dever, por assim dizer, né? Os tipos de ações, né? Por dever, conforme o dever, e contra o dever, eles estão indo contra o dever. Contra o dever mesmo, porque nem Entendeu? o mau direcionamento da emoção deles faz eles naturalizar a violência. Não é que o ser humano não vai ter emoção, mas é porque, na realidade, assim, é o uso do emocionalismo como ferramenta de maldade Não, política. e porque eles estão colocando os interesses particulares deles à frente de tudo. Entendeu? O que importa é me manter no poder. Literalmente é isso. Para quê? Para continuar roubando, continuar fazendo essas coisas. Então é muito, muito, assim, é muito nefasto, é muito maldoso da parte deles agirem dessa forma. Entendeu? Porque, beleza, eu não gosto da direita. Eu não, né, eu não sou de direita, nunca fui, nunca vou ser. Entendeu? Mas não é por isso que eu saio inventando mentiras sobre a direita. As minhas críticas têm fundamento. Minhas críticas é assentado em estudo, em teoria, em leituras que eu faço sobre isso. Entendeu? Eu não vou ficar dizendo que a direita, entendeu, se juntaram lá e estruparam a mulher. Não vou ficar inventando isso. Não vou criar histórias para difamar os outros só porque, entendeu? Eu não concordo com a posição ideológica. Eu quero, beleza, vamos debater ideologicamente, vamos ver aqui qual é o tipo, modelo de Estado que a gente tem que colocar, entendeu? Como esse Estado deve operar para realizar o interesse de determinada coletividade. Isso é uma discussão, é um debate. E a gente tem que travar, a gente tem que fazer esse debate. Entendeu? Agora, disso sair inventando, né, coisas, gerando, produzindo fake news ao vivo, como aquele cara fez. É surreal. Aquele cara, se a gente fosse um país sério, aquele cara deveria sair dali para a delegacia para ser preso por calúnia, por difamação, por uma série de crimes que ele está cometendo. Porque quando ele faz isso, ele acaba, querendo ou não, formando a opinião de algumas pessoas. Isso prejudica tudo que é democrático. Se a democracia é o que dá a possibilidade das pessoas decidirem, né, essa decisão ela não pode ser influenciada por mentiras, entendeu? Não pode de nenhuma forma vir a ser influenciada por mentiras, ok? Eu posso discordar né, do Novo, eu posso discordar do PL, de uma série de partidos, certo? Que eu não compartilho nada em valores, entendeu? Em objetivos, em projetos, não tenho zero de compartilhamento, mas daí eu não vou sair por aí inventando,
Se eu digo que, por exemplo, o PL parece mais uma quadrilha, porque eu sei a quantidade de deputados, né, federais envolvidos em escândalos de desvio de verba, né, em escândalos aí sendo investigados pela Polícia Federal e tudo mais. Você pega uma bancada e vê que 90% dos deputados estão sendo investigados ali por algum tipo de crime, então tem algum problema ali, certo? E aí você não está inventando estatística, é só ir lá, entendeu? Buscar no site e você vai entender, você vai pegar isso. Você não está inventando dado, você não está tirando da sua mente, né? Como a gente até brinca, né? Não, mas qual é a fonte, né? Qual é a fonte da informação que você está trazendo? Né? Aí a galera fica tirando onda, vozes da minha cabeça. Né? Só pode. Só pode, velho. Né? Qual é a fonte? As vozes da minha cabeça. Pô, velho, você não tá em canto nenhum, se não, você não tem nada sério para falar, então não fala, né? Não, agora ficar inventando coisa, como os caras fazem, é surreal. Entendeu? Isso tudo só para tentar deslegitimar o cara que tem uma posição contrária à tua. Surreal, surreal. O que eu vi foi isso. Agora eu quero saber como é que esse cara foi eleito, né? Porque tem aquela coisa de onde eu vejo a gente fala, jabuti não sobe em árvore. Entendeu? Jabuti não sobe em árvore. E por que jabuti não sobe em árvore? Porque jabuti não tem competência para subir na árvore. Se o jabuti está em cima da árvore, é porque alguém colocou lá. Enfim, vamos voltar ao Kant aqui, gente. É, vamos para o capítulo 3, né? Aqui já iniciando, certo? Que é dos motivos da razão prática pura, que é o que a gente vai dar uma olhada nele aqui, né? Dos móveis da razão prática pura, que é quando, basicamente, certo? A questão passa a ser subjetiva e motivacional. Como assim? Por que eu quero agir moralmente, né? De que modo, em outras palavras, a lei moral pode determinar uma vontade finita como a nossa, né? E aí, quando eu falo finita, é porque a nossa vontade é finita. Nós somos sujeitos finitos em todos os aspectos que a gente vem a falar da nossa existência, a gente vai entender que houve um momento no tempo que a gente não existiu e haverá um momento no tempo que a gente também não existirá mais. Nós somos sujeitos finitos, limitados. E isso faz parte da nossa constituição ontológica, né? Então, como é que essa lei, que ela é válida universalmente para todos os sujeitos racionais que venham a existir, né? Eu até brincava falando que, tipo, olha, se houver um ET racional, esse ET vai seguir aqui essas diretrizes, né, da moralidade. Como é que então a gente pode ser afetado por isso? Isso talvez seja a maior questão aqui, certo? E aí a questão central, né? Lei moral e determinação da vontade. Esse é o ponto. Como é que essa lei moral, que ela vai se situar fora do tempo e do espaço, vai determinar essa vontade que está dentro do tempo, se move para dentro do tempo e do espaço. Pode até estar no limite ali do mundo, mas ela se move para dentro do tempo e do espaço, né? O ponto de partida é basicamente a distinção entre uma vontade perfeitamente racional e uma vontade humana. A vontade perfeitamente racional a gente já sabe o que é, né, minha gente? Né? Uma vontade santa ou perfeitamente racional não encontraria resistência interna, né, à lei moral. Para ela, querer racionalmente e agir moralmente coincide espontaneamente. O que é isso dizer? Que a vontade de Deus e dos anjos, ou de qualquer um, né, ser que seja perfeito, essa vontade vai se confundir com a lei moral. Ele não pode escolher outra coisa que não seja agir corretamente, agir moralmente, por assim dizer, certo? Então acaba meio que se confundindo, né? Já o ser humano não é por aí. Já a gente tem outra pegada, né? O ser humano, porém, é diferente, né? Somos seres racionais, mas também somos seres sensíveis, né? E quando a gente fala isso, né, a gente tem que levar em consideração que dentro, né, dessa sensibilidade a gente vai ter
inclinações, desejos, instintos, né, interesses particulares, necessidades, afetos, né, que vão entrar em conflito, muito provavelmente, com aquilo que a razão reconhece como sendo o correto a se fazer, né? Então, notem aqui que isso faz parte da constituição ontológica, né, existencial do ser humano. Tem instintos, tem desejos, afetos, interesses particulares. De boa. Qual é o problema? O problema é quando isso se coloca contrário aos mandamentos morais que a razão, segundo Kant, vai fornecer. Tá bem? É justamente por isso, né, que para Kant a moralidade humana assume a forma do dever. Né? Aí você pergunta por que vai assumir a forma do dever? Porque a gente não é perfeito, então a gente vai ter que ter acesso através dos imperativos. Né? A questão pode ser formulada assim: se reconheço racionalmente que devo fazer X, certo? Estou reconhecendo aqui racionalmente que devo fazer X. O que faz com que esse reconhecimento seja capaz de determinar minha vontade contra as minhas inclinações? Né? Eu acabo reconhecendo racionalmente que fazer X é o correto. Mas, em outras palavras, por que eu quero fazer X? Né? O que faz com que esse reconhecimento seja capaz de determinar minha vontade contra as minhas inclinações? Né? Essa questão que conduz diretamente ao conceito de módulo, né? O que é um módulo? É o que a gente vai ver aqui, né? É, oi, pode falar. Pode falar, João. Ah, tá. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, pode dizer. Pronto. Essa questão que você falou aí, eu acho interessante a gente ver com isso também, é aplicado quando a gente fala de moral dentro da escola, moral para os adolescentes, moral para os jovens, né? Eu tenho um segundo ano A, aqui em Parnamirim. Moro em Macaíba, no final de Macaíba, e eu trabalho aqui no CAIC, em Parnamirim, na Escola Arnaldo Ascende de Azevedo, e eu tenho um segundo ano que eu tenho 10 alunos desse segundo ano que eles estão no meu projeto mestrado. E aí, esse meu projeto, ele trabalha muito a questão da memória e a decolonialidade. Como a memória está ligada ao pensamento decolonial, no sentido de resgate, resgate de história, de oralidade, de costumes, e também o combate a diferentes formas de racismo. E acho interessante que a gente tem na sala 5 alunos que são brancos, né? São brancos. Provavelmente vieram de escola particular cara, são revoltados porque os pais colocaram dentro da escola pública. Pode ser que eles tenham feito alguma marginalidade lá. E eles se acham no direito de agir como aquele vereador que você falou, tá? Aquele deputado lá. Nossa. Cara, eles pregam a morte das mulheres, o fim das mulheres na sociedade. Oxi. E interessante qual o móvel que eles usam para poder fazer isso, né? Qual o movimento que eles usam para poder fazer isso. E aí o movimento que eles usam para fazer isso, por incrível que pareça, por incrível que pareça, o cara não entende nada do que é capitalismo, nada do que é o socialismo. São alunos relapsos com a leitura, não estou dizendo que hoje um aluno da escola média, do ensino secundário, ele faça isso, mas, digamos, aquele tipo de gente que quer se transformar em uma imunidade de rebanho no meio de uma sociedade que está toda afetada, né? Toda afetada e é toda vítima da afetabilidade. Como diz a Denise Ferreira, é vítima da afetabilidade, mas o cara não assume, porque ele é pobre. Ele está ali porque não tem condição de terminar em uma escola de elite
de ensino médio. E aí, ele moralmente, ele usa do direito de vontade dele na sala de aula. Aí eu tenho vontade de falar, professor. Posso falar? Pode. Não é democracia? Posso falar? Não pode. Porque se você não falar, já não é democracia. E aí ele chega e levanta a mão e faz o gesto de arma na cabeça das meninas na sala de aula. E aí, quando isso se torna antinatural para minha aula, que eu bato de frente, aí ele fica com medo. Mas ele dá um tempo e parte para cima das professoras, com o julgamento de que a mulher é um sexo frágil e de que ela falando, ela tem que ficar calada. E aí depois nós descobrimos, o mentor de tudo isso é o pai. O pai chegou na escola questionando os professores que davam aula de boné, e questionando o professor que dá aula de boné, questionando o broche que o professor usa, né? Se é um broche budista, se é um broche PCB, se é um broche PT, se é um broche Che Guevara, Gandhi, Buda, mas se for um broche na lei moral cristã, tiver uma cruz, tiver o rosto de Jesus, tiver o Padre Cícero, aí ele está tudo de boa. Engraçado que a função da lei moral desse cara é proporcionar uma má vontade no meio do povo, do alunado. E ele partiu para cima do professor. E quando foi bater no professor, juntou-se os professores e segurou ele, e ele correu pelo portão. Quando chega no meio do portão, do caminho, aí ele é bem artista. Apaga tudo que ele fez de maldade atrás, e ele faz boa tarde, boa tarde, boa tarde todo mundo, boa tarde porteiro. A reunião não foi muito boa não, mas depois eu venho. E aí, do portão para fora, não houve confusão. Mas do portão para dentro, ele poderia ter matado alguém. E aí, o que você está falando aí é interessante, porque são pessoas ambíguas. A ambiguidade da maldade desse povo não nos dá o direito de usar nenhuma camisa vermelha. Não, e assim, como se usar uma camisa vermelha fosse alguma coisa, porque, tipo, eu sou de esquerda, eu tô de azul. Eu gosto de azul. Eu gosto de azul. Entendeu? Eu gosto de verde. Gosto de vermelho também. Mas não quer dizer nada. Entendeu? Não quer dizer nada. Eu estou vestido azul e não deixei. Eu não deixei de acreditar nas coisas que acredito. Isso. Entendeu? De estudar o que eu estudo. Então, assim, é uma pobreza, aberração. assim. Não, é uma pobreza, é um tipo de argumento que é tão superficial, entendeu? Que tenta determinar. É feito alguma ministra lá que chegou e disse que menino usa azul e menina usa rosa. Entendeu? É inconcebível isso. Quer dizer que se eu colocar uma camisa rosa, eu virei menina agora? E se uma menina, né, pegar minha camisa azul e colocar ela, virou um menino? É complicado. Entendeu? Não faz o menor sentido. Você está atribuindo valores que não são intrínsecos às coisas. O mundo não é assim. As coisas não são assim. E pensar dessa forma é produzir preconceito, é produzir discriminação, certo? É tentar padronizar o mundo de uma forma que ele não mais se sustenta para ser padronizado. Os valores não são mais assim. Se em algum momento da história foram assim, hoje não é mais. Agora não. Peraí. Entendeu? E aí, o ponto todo, talvez, é que tem que se colocar que essas crianças, elas estão sendo educadas. E educação significa, muitas vezes, dar consciência do que ela não tem consciência.
E com isso também fazer com que elas internalizem determinados valores, determinados costumes. Quando eles, né, acabam reproduzindo essas práticas misóginas, esse discurso que hoje tem um termo que é o red pill, certo? Tem que se ter extremamente cuidado, porque você tem que se perguntar o que essa criança, o que esse adolescente vai ser amanhã. Que adulto ele vai ser com esse discurso? Pensando desse jeito, agindo desse jeito, né? A gente tem que colocar isso, enquanto professores, enquanto pais, entendeu? Mesmo que você não seja pai dessa figura, mas você é pai de um aluno que estuda, de uma aluna que estuda com ele, e que vai conviver na mesma sociedade com ele, que ele mais tarde. Então, tipo, como é que é isso? Como é que a gente vai, né? O que é que vocês estão criando aí? Certo? Que ser humano é esse que você está educando? Né? Com tal discurso, com tal forma de lidar com as pessoas. Isso faz parte da educação moral também, tá? Porque o sujeito, o Kant, eu acho que não é aqui, né? Ele tem 3 textos que são textos de moralidade do Kant. Né? O primeiro é a fundamentação da metafísica dos costumes, crítica da razão prática, e por último é a metafísica dos costumes, que é onde a gente vai ter a doutrina das virtudes e a doutrina dos direitos. E aí, se eu não me engano, vai ter a questão da pedagogia moral. Eu acho que é aqui, olha lá. Certo? Porque como é que a gente vai ensinar essas crianças a serem morais, né? A se tornar sujeitos autônomos, né? E leva em consideração que ser autônomo significa você enxergar o outro também enquanto um sujeito que também é autônomo e que é um fim em si mesmo. Então você não pode separar uma coisa da outra, né? Se você é um ser humano, né, com todas as suas limitações que existem, que é algo próprio da nossa ontologia, da nossa natureza, por assim dizer, saiba que o outro também que por tal também tem que ter essa relação de via dupla, né, de respeito recíproco entre eles. Entendeu? Então, se a gente perde de vista isso, a gente não tem sujeito moral. A gente tem essa coisa aí. E aí outra coisa que também, né? Só é o meu discurso que é o válido, só é o broche do Cristo lá, mas o cara que tem o broche do Buda não é válido. Somos sujeitos diferentes. Mas o porque ele vai dizer, não, mas olha, né, só pode aqui sujeitos brancos, porque os negros têm que ficar em outro canto. Então, essas coisas é que a gente tem que colocar, que a gente tem que chamar a atenção. Entendeu? Tem caras que parecem sei lá, tem um posicionamento ideológico irrefletido. Que toda vez quando a gente leva esse posicionamento ideológico irrefletido às últimas consequências, a gente acaba lidando com um viés absurdo, lidando com a realidade que é inconcebível, que é absurdo a gente tentar aceitá-la. Então, é esse o ponto aqui, né? Aristóteles ele fazia muito isso, né, nos textos dele, que era pegar os argumentos dos seus contemporâneos e fazer um tipo de argumentação que se chama redução ao absurdo, né? Ele mostrando quão absurdo é acreditar em determinadas coisas. Nesse caso, eu acho que uma redução ao absurdo caberia muito bem. A gente dizer, olha, isso aqui conduz ao absurdo. É como que o Aristóteles quisesse tirar, como diz o professor aqui de lógica, o professor. Ele não foi meu professor, mas eu fui para um seminário de lógica e eu vi ele dizendo algo interessante. O nome dele é Daniel Durante. Não sei se eu ouviu falar nesse cara. Daniel Durante, não. Ele é daqui da UFRN, Universidade do Rio Grande do Norte. Mas ele disse assim: a prova do absurdo é você conseguir tirar um elefante de dentro de um copo d'água. Ele disse que só a lógica faz isso, né? Só a lógica consegue fazer isso.
E aí eu disse se só a lógica pode fazer isso, aí por que que Kant, né? Na metafísica dos costumes, ele fala que isso é possível através de uma boa vontade. Aí ele olhou para minha cara e disse: como isso? Eu digo, por exemplo, os políticos sabem muito bem que a boa vontade é um bem comum, é para todos. Só que ele faz o jogo reverso. Eles tentam tirar o elefante dentro do copo d'água, né? E aí interessante que ele finda provando o contrário, que não consegue, mas o seu julgamento de falácia e de uma boa vontade, sua pseudo boa vontade, faz com que os não preparados racionalmente acreditem. E aí fica as pessoas correndo atrás do seu carro de som, fica as pessoas dando muro para vender, fica as pessoas se vendendo por um dia de trabalho de fiscal de urna, de boca de urna. E são essas coisas bastante neo-escravocrata que faz com que realmente a gente acredite que se tira um elefante de dentro do copo d'água, ou uma prova do absurdo. Do Não, absurdo. mas é uma redução, a gente chama de redução do absurdo, redução, certo? E, assim, é complicado isso, tá? Mas, só voltando aqui ao Kant, e depois a gente pode até abordar essas questões de pedagogia moral, que é um ponto bem legal de intersecção, permite, por exemplo, trabalhar o Piaget e toda aquela galera que vem ali na teoria da pedagogia, né, criticando Kant ou até mesmo tentando confirmar a teoria kantiana, certo? Ah, mas aí é que tá, né? A gente continua naquela, o que é um móvel, né? É um conceito, né, que merece atenção, obviamente, porque é provavelmente um dos mais importantes para a leitura desse capítulo. E aí o ponto é que a gente pode dizer que o móvel é aquilo que move a vontade e a ação, né? É aquilo que nos move a agir, é que vem ser o móvel. É o que está aí no título, né? Olha o título aí do capítulo e vocês vão ver, né? Dos móveis da razão prática pura, certo? Então aqui, ó, Kant distingue, portanto, duas coisas que facilmente confundimos, certo? Ele vai distinguir essas duas coisas. A primeira é que a gente reconhece que uma ação é moralmente obrigatória. E a segunda é que ser efetivamente determinada a realizar essa ação, né? Uma pessoa pode saber o que deve fazer e ainda assim não fazê-lo. É um pouco que o João está tentando dizer. Os políticos sabem o que é correto fazer, mas ainda assim não fazem. Os políticos sabem o que é errado fazer, mas ainda assim o fazem, né? Então, o que é que determina, o que é que motiva essa pessoa a fazer, ou essas pessoas a fazerem, né, coisas que não deveriam fazer? Então, é um ponto aqui que faz parte da questão da moralidade. O problema de Kant, né, é descobrir se a própria lei moral pode funcionar como um móvel da vontade. Ou seja, se a lei pode vir a ser esse motivo, né, que nos move a agir. E aí o ponto todo é que para ele até vai ter esse jeito, tá, gente? Mas como, né? É que parece uma dificuldade decisiva isso, né? Basicamente como se a ação moral fosse realizada porque esperamos algum prazer, vantagem, recompensa ou satisfação pessoal. Então, o princípio determinante da vontade, né, não seria propriamente a lei moral, seria algum objeto de desejo, entendeu? Vocês têm que entender que se eu faço qualquer coisa que não seja porque, pela simples finalidade de que é correto fazer, eu não estou agindo moralmente. Agora, quando eu ajo visando para o Kant, tá? Isso é para o Kant. Visando que, tipo, eu estou agindo desse modo aqui, porque o correto a fazer é agir desse jeito. Aí sim, aí é moral. Ou eu não estou fazendo porque é incorreto, velho. Tá errado. Aí sim, entendeu? Então, eu tenho aqui é, uma forma moral
que ela é muito rígida, vai ser criticada por conta dessa rigidez dela, que é essa fórmula kantiana, entendeu? Ah, eu fiz o correto, mas esse correto também me beneficiou. O que vai dizer não foi moral, meu amigo. Você nunca vai saber se você fez porque é correto ou porque iria lhe trazer benefícios, né? Ah, eu fiz o correto, mas o correto, como é que se diz? Me deu prazer. Eu tive prazer em fazer o correto. O que vai dizer? Não é, né? Não é por aí, entendeu? Então é fazer o correto porque é correto. Ou não fazer o errado porque é errado fazer, certo? E aí, qual é esse ponto, né? Ah, para Kant, certo? Uma ação não adquire seu valor moral simplesmente porque produz, né, um resultado desejável ou porque corresponde a uma inclinação, né? Aqui a gente pode, por exemplo, imaginar alguém que ajuda outra pessoa porque sente prazer em ajudar. A ação pode ser socialmente excelente, mas Kant pergunta, certo? O que é que determinou a vontade? Esse é o ponto aqui, entendeu? Imagina, sei lá, a pessoa vai lá e faz doações para quem está precisando, tá lá as pessoas passando fome. Aí eu levo a TV, gravo tudo, daqui a pouco eu estou aparecendo no Jornal Nacional, fazendo doações. Olha que pessoa boa eu virei. Olha quão bem fez essa ação, não para as pessoas que receberam a doação, mas para a minha reputação, né? Então, a gente tem que sempre colocar esse ponto aqui, ok? Aí, isso não significa, obviamente, né, que Kant considere prazer ou as inclinações necessariamente ruins. Isso é óbvio, certo? O problema é outro. Eles não podem fornecer o fundamento da moralidade, né? O fundamento da ação moral nunca pode ser o nosso prazer, o nosso desprazer, os nossos desejos, certo? A moralidade exige que a vontade seja determinada pela lei moral enquanto lei, e não por algo que, né, que a pessoa possa esperar obter por meio da ação, tá bem? Aí, o que a gente vai ter aqui? O conceito decisivo de respeito pela lei, né, que é esse ponto, respeito. O que é isso, né? Kant não trata o respeito como um simples emoção, sentimento psicológico que antecede a decisão moral. O respeito tem uma estrutura peculiar. Ele é produzido pela própria razão prática diante da lei moral. Então, é esse sentimento de respeito que vai nos colocar a agir. A lei moral, ao determinar a vontade, produz no sujeito um sentimento específico, né? O respeito pela lei. Então, quando a lei se coloca contra, né? Se coloca sobre nós, a gente vai ter um sentimento natural de respeito por ela, por essa lei, pelo que é correto do ponto de vista moral, certo? Isso permite compreender uma formulação essencial de Kant, né? Não agimos moralmente porque sentimos respeito previamente pela lei. É a própria consciência da lei moral que produz o respeito. Ok? Por isso, o respeito não é fundamento da lei moral. A lei moral é o fundamento do respeito. Esse é um ponto que a gente tem que sempre colocar aqui, certo? O respeito ele nunca vai ser o fundamento dessa lei. Mas o contrário, a lei é que é o fundamento, porque é a lei que produz. Sem a lei moral, a gente nunca teria esse fundamento ou sentimento de respeito, certo? E aqui a gente vai ter uma dupla dimensão, por assim dizer, do respeito, que é o ponto da elevação e o ponto da humilhação, né? A experiência do respeito pela lei moral possui em Kant uma espécie de duplo movimento, né? De um lado, a gente vai ter o quê? A lei moral humilha a nossa presunção, né? O cara que é presunçoso aí, né? Porque vai mostrar a gente que nossas inclinações e interesses não possuem autoridade absoluta sobre a vontade, certo? Então, ok, temos aqui interesses particulares,
inclinações, desejos, mas eles não são o que vai determinar a nossa vontade. Ele não tem esse poder, essa autoridade absoluta sobre a nossa vontade. Então ele vai diminuir esse desejo, esse interesse. Ele vai humilhá-los, por assim dizer, né? E do outro lado a gente vai ter, né, que ela eleva o sujeito, porque revela a capacidade de agir segundo a razão e não simplesmente segundo suas inclinações. É aquela coisa que eu disse logo no início, né? A lei moral e a nossa capacidade de agir livremente está intrinsecamente ligada nessa possibilidade de a gente agir contrário àquilo que a gente deseja. A maior prova de que nós somos livres para Kant é que a gente pode agir contrariamente àquilo que a gente está desejando. Esse é o ponto aqui de a pedra de toque, por assim dizer, né? Por fim, ok? Aí a gente vai ter aqui a lei moral, né, limita o ser humano enquanto ser sensível, mas revela sua dignidade enquanto ser racional, né? Então, esse é o ponto. A lei moral limita o ser humano enquanto ser sensível. Por quê? Porque vai estar estabelecendo regras, está estabelecendo limites. Mas lembre, esses limites não é alguém fora de você que está estabelecendo. É você mesmo que estabeleceu para si quais são eles, né? E aí que tá. Existe algo mais livre do que alguém dizer para si mesmo quais são seus próprios limites, levando em consideração que somos sujeitos limitados, né? Para Kant, não, daí é onde exatamente consiste a liberdade. A liberdade não é fazer tudo o que quiser, não é ausência de leis, mas pelo contrário, a liberdade é você estipular para si mesmo quais são as leis que vão limitar suas ações, que vão nortear, por assim dizer, o seu comportamento, certo? E aí aqui a gente vai ter o seguinte, né? A questão da autonomia e liberdade, que é como esse capítulo, né, também vai abordar aqui esse ponto, ok? O que a gente tem aqui, né? A vontade é autônoma quando não recebe sua lei de um objeto externo. Ou seja, se tem algo fora de mim que está me dando a lei, qualquer coisa, eu não estou sendo autônomo. Lembre-se, a palavra autonomia vem de auto por si mesmo, nomia norma. Eu dizer para mim mesmo qual é a norma, certo? Não é de uma autoridade, de uma inclinação ou de uma finalidade empírica. Então, se tem qualquer coisa assim fora de mim, uma autoridade externa, Estado, está dizendo o que é correto, então a gente vai ter problemas, certo? Vontade autônoma é aquela que dá a si mesma a lei racional, ou seja, é aquela que diz para si mesma quais vão ser os limites. Por isso a experiência moral é também uma experiência da liberdade, tá, gente? A estrutura é aproximadamente por quê? Porque eu vou dizer para mim mesmo quais são os meus limites, minha gente, quais são as regras que vão me influenciar, né? O que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter a lei moral, né? Essa lei moral que vai me produzir a determinação racional da vontade. Essa determinação racional da vontade significa que eu estou me determinando porque eu sou fundamentalmente um sujeito racional, certo? E aí eu estou sendo autônomo, consequentemente livre, certo? Mas existe uma sutileza importante aqui, ok? Que a gente tem que notar. Kant não está dizendo que somos livres porque podemos escolher arbitrariamente entre várias opções, certo? E a gente é livre porque a gente consegue escolher, né, o que é correto do ponto de vista racional. Liberdade no sentido kantiano, a gente significa a capacidade de uma vontade de não ser determinada pelas inclinações, né, e de determinar-se pela razão. A razão é o ponto aqui, ok? Estou me fazendo entender? Tá coerente aí para ti, João?
Estás aí, João? Tô aqui, tô Tá vendo. coerente para ti? Tô coerente sim, Pre- justamente porque quando a pessoa tem consciência das suas atitudes, certo? É, você tem um juiz dentro de você, né? É aquele juiz que diz Isso, assim, ó, pare, isso, isso não está correto. Mas, assim, levando ao contrário, eu estou lembrado aqui da atitude que Leonardo fez, lateral brasileiro, que ninguém viu quando o jogador xingou ele antes dele bater a cotovelada no cara, né? Inclusive, ele falou que ele sentiu muito, mas o cara tava tão consciente no chão, que apesar de estar desmaiado, mas ele estava consciente. E a lei moral foi tão grande para Leonardo que ele chegou assim e disse assim: olha, você sabe que eu não fiz isso porque eu quis. Eu fiz isso para você me largar. Ele não deu uma cotovelada no rosto do cara. Ele deu uma cotovelada na altura do braço do cara. Só que o cara baixou a cabeça. Baixou a cabeça porque queria empurrar ele, dar como fosse uma amarrada de touro nele, para ele sair na lateral, ele ganhar, e ele perdeu a lateral. E aí, felizmente, pegou na fronte do cara, o cara quase morre. E aí, Leonardo, ele leva essa consciência moral até hoje, de que ele realmente não fez aquilo, mas se ele pudesse fazer e voltar na história, ele não fazia, nem para bater, que dirá na não intenção de não bater. Então, olha como é interessante o Kant, ele está presente realmente numa humildade muito grande das nossas atitudes. Justamente, essa semana eu estava lendo uma passagem bíblica, na terceira carta de João, e fala de dois caras. A carta de João só é um capítulo antes do Apocalipse, e fala de dois caras. Um cara que ele é safado e um cara que tem a lei moral dentro dele. Se não me engano, o nome do cara é Diófres e o outro é Diógenes. E o sim. Diófres é um cara safado. O Diófres, ele ganha o poder imperial dentro da congregação lá, acho que é de Roma, e aí ele ganha o poder e aproveita que os apóstolos estão viajando, sofrendo no meio do mundo, e diz, agora aqui ninguém entra, porque aqui pertence a mim e vai ser do jeito que eu quero. E já o cara que não aceitou, não foi aceito entrar, ele disse assim, embora eu não entre dentro da sua congregação, mas eu vou continuar do lado de fora, praticando as coisas boas que o Cristo deixou. E aí o João, ele fala, ó, eu desejo que esse cara aí, que fez a maldade, ele venha ter pelo menos uma saúde de alma, uma saúde na alma, porque esse outro, o cara que nem precisa ser arrependido, ele tem um exame de consciência absurdo de dizer o seguinte, eu não fiz nada, mas mesmo assim eu me arrependo. Mas olha como é interessante, você vê esse exame de consciência no dia a dia de pessoas que sofrem mais com a sociedade. E aí eu me lembro do Walter Benjamin, né? A história é feita pelos vencidos e não pelos vencedores, entendeu? A verdadeira história é pelos vencidos. Os vencedores, eles não têm exame de consciência, mas como fazer o exame de consciência? Justamente porque ele vai olhar para o Holocausto, vai olhar para o sofrimento do Pelourinho, e vai dizer assim, eu não posso fazer o que fizeram comigo na continuidade dos outros. Que mundo bom eu vou ter? Que decolonialidade eu vou ter? Se eu for continuando a violência da colonização. É isso, é isso. Né? Como é que a gente não vai obter resultados diferentes fazendo o mesmo. E mais do que isso, não vai se transformar o mundo, né? Então, existe toda essa questão
sei lá, a gente tentar, né? Porque o ponto todo que falamos aqui da moral kantiana é que ela é muito centrada no indivíduo. Ela não olha para a coletividade. São os indivíduos, sujeitos racionais, quase solipsistas, porque estão quase presos, né, de si mesmo, que vão dizer o que é, né, moralmente válido, o que não é, entendeu? E isso daí, obviamente, faz com que se pense que a moral do Kant seja uma moral subjetiva, uma moral objetiva no sentido de que os objetos morais existem independentemente do sujeito, fora da gente. Né? A lei moral existe lá. O Kant vai dizer que se não existisse nenhum ser humano, ainda assim existiria a lei moral. Né? Isso é um problema, problemaço gigante. Mas é algo que também nos põe a pensar em que instância está essa moralidade. Em que instância está isso que a gente chama de correto. Porque parece, e isso é muito kantiano, e ao mesmo tempo cristão, porque está baseado na culpa, que toda vez quando o cara, por exemplo, esse cara aí que fez a autoanálise, que, né, eu, né, não quis fazer aquilo, mas tô, né, mas me arrependi, não sei o quê, enfim, ele vai e não vai conseguir dormir porque ele vai estar lá se culpando. Isso é muito cristão. Culpa é um valor cristão, tá? O cristianismo se baseia pela culpa, né? Você é um pecador e tem que carregar o Cristo à cruz, por assim dizer. E esse é um ponto todo que faz com que, por exemplo, você se arrependa dos pecados e tudo mais, né? E E o para o Kant Kant é vai um cara dizer que cristão, essa é a né? base da moral. E Oi? o Kant é um cara cristão, né, meu irmão? Ele é pietista, ele dá uma linha do cristianismo que faz com que o sujeito ele leia a si mesmo a partir dessa diretriz, que ele se enxergue, que ele se veja a partir desse parâmetro, entendeu? E aí você fica pensando, e agora, velho? Né? Porque ao mesmo tempo ele está dizendo que a moral aqui não depende de Deus. Né? Eu posso ser um sujeito, eu posso ser ateu e ser um sujeito moral ainda, É, mas, do Kant. mas tem sentido mesmo, Ellison. Justamente por quê? Porque aí tem um debate bem interessante. O Leonardo Boff, não sei se você já ouviu falar nesse cara, Leonardo Sim, Boff ele tem uma crítica muito pesada a isso, em outro sentido, quando ele critica o poder da igreja. Tem um livro dele chamado Igreja, Carisma e Poder, que ele critica a sabotagem que a Igreja Católica fazia e fez no início do ano 2000, na sabotagem dos cartões de Natal em relação a em relação ao marketing diante da Unicef. Então, tipo assim, ela queria um nome para dizer que ela estava responsável pela questão do, do Natal das crianças, tal, não sei o que mais lá. E, por outro lado, tinha a Rede Globo, né, com a Criança Esperança, e aí a Rede Globo, de um lado, comendo na parte da publicidade, e a Igreja Católica queria trabalhar a publicidade religiosa dela, trazendo toda a sua, todo o seu aparato de moralidade ou de moralismo em si, né, sabotando esses cartões, e o Leonardo Boff começou a tirar onda, porque diz assim, quanto mais se gasta em cartões, se mata a árvore, e aí ela começa a se sentir com dificuldade grande, e ele é obrigado a ter um silêncio obsequioso durante o ano. E quem fez isso foi o Ratzinger, o Papa Ratzinger, sim, e ele finda sendo expulso da igreja. E ele, assim, se a igreja tivesse um exame de consciência de que todos os dias ela mata o Cristo, não precisava pedir a Deus nem se arrepender dos seus pecados, era se arrepender de si mesmo e voltar a si mesmo, né? Na atitude moral, ter vergonha na cara, em outras palavras, e fazer a coisa certa. E aí convidaram ele a sair do clero, né? De ser padre. Ele não foi mais padre e ele continua
trabalhando, né, sendo professor de filosofia da UFRJ, mas ele tem um projeto grande dentro de ecosofia e feminismo. E por isso ninguém consegue fazer mais nada contra ele. E ele é um cara altamente consciente, porque ele diz que a igreja não tem consciência dos erros que fez durante mais de 2.000 anos, embora o Papa João Paulo II tenha pedido um perdão universal, se arrependido. Aí é punk, não dá. Aí é de sacanagem. Aí, do outro lado, vem o Caio Fábio de Araújo Filho, né? O Caio Fábio ele também é expulso do mesmo jeito, mas do protestantismo. E aí o Papa já não é o Ratzinger, o Papa é o Silas Malafaia e o Edir Macedo, que quer comer o filho do cara, e o cara diz assim, se vocês se arrependessem das maldades que vocês faziam, não precisa estar lendo a Bíblia, não. Né? Né? Não, mas é isso. Não, mas é só para a gente entender que, assim, o sujeito, ele pode ser cristão e ainda assim ser, do ponto de vista moral, uma alma cebosa, entendeu? Ele pode ser cristão e isso não garante que ele vai ser um sujeito moral, É só o que tem, né, cara? Só o que você vai olhar né? para E ele pode ser um ateu, né? A religião não prende caráter, velho. E ele pode ser um ateu, né? E ainda assim não ter, né? Como é que é? Ser um sujeito moral, pô. Então e é a garantia complicado. não está aí. Porque os caras. É porque, na realidade, assim, o que é que eles ensinam? Eles usam o imperativo categórico a favor deles, somente para eles. Não, mas aí é que tá, isso nem é um imperativo categórico. Porque o imperativo categórico, isso é uma distorção do que é o imperativo categórico. O É uma imperativo categórico em distorção, é. si, Isso. o imperativo categórico em si, ele não permitiria que você agisse de tal forma. Isso, Que você fosse exatamente. essa pessoa que manipula os outros, né, engana, etc. Ele não permitiria isso, em nenhuma circunstância, em nenhuma possibilidade, entendeu? Hum. Então, muitas vezes se vê isso, e eu já vi debates assim, né? Inclusive, eu acho que foi o Habermas que chegou a ter debates com o Heitzinger, né, sobre a questão da moralidade cristã e a moralidade Acho que eu kantiana. tenho um resumo. Depois a Eu, gente vê. Tem um resumo do Habermas com o Ratzinger. Eu acho que tem um nomezinho do livrozinho, um livrozinho fininho, que isso. ele tira essa onda, e ao mesmo tempo a gente vendo realmente o que você está dizendo, o imperativo categórico realmente ele combate tudo isso. Mas o que eu estou querendo dizer é que esses caras sabem muito bem como o imperativo categórico combate. Porém, eles usam entre eles, na cúpula deles, por exemplo, no guetozinho deles. Por exemplo, a cúpula dos pastores da Universal, eles não se abrem para a população no sentido de dizer assim, olha, vamos fazer aqui para nós, ninguém pode descobrir, não. Cara, assim, eu acho que os pastores da Universal eles não têm nenhuma formação filosófica, cara. Um dia desse a gente estava na sala Não de é isso aula, mesmo. né? Aí estava se discutindo lá a Eles recusam, né, formação bicho? dos sacerdotes, né? Aí disse, mas um sacerdote de tal congregação são 8 anos de formação para o cara se tornar padre, né? Ele tem que cursar filosofia, cursar teologia. Aí o cara que é um jesuíta, parece que são 16 anos de formação, um jesuíta, né? O cara, mas e esses pastores assim? A galera de 6 meses, não sei o quê. Aí chegou para mim, eu digo, e eles têm formação, rapaz? Informação nenhuma, cara. Não tem Nenhuma, informação nenhuma. entendeu? E a minha crítica, Erison, é o seguinte: sem saber o que é uma ética kantiana, sem saber, no senso Leram, comum, nunca eles leram. aplicam para eles, entendeu, bicho? Porque, mais para a população, para a gente, por outro lado, eles são descrachadamente antimoral, Não, são nojentos mesmo. assim, eles são pessoas mal intencionadas, É. certo? É, existe gente que tem fé, porque fé é uma coisa bonita, e pode sim vir a edificar um ser humano, e tornar esse ser humano uma pessoa melhor, para si mesmo e para o mundo. Mas existem pessoas que fazem da fé mercadoria,
que faz da fé um produto, E como que tem, estão viu? interessadas, e que estão interessadas, certo, em ganhar dinheiro dessas pessoas que têm fé, em se aproveitar, em outras palavras, dessas pessoas, certo? Fazendo elas comprarem coisas que elas não precisam, fazendo elas darem doações absurdas, né? Porque se esse fosse um país sério, toda essa galera devia estar presa por estelionato. Ô, Isso é uma forma de estelionato. Só que não é um país sério. Não é um país que vai bater de frente com esses poderes, por assim dizer, certo? Mas toda essa galera deveria estar presa por estelionato. Me lembro de ter visto um pastor na TV que ele recebeu uma multa de 100 mil reais, alguma coisa assim. E ele disse que ele só precisava de 100 pessoas, cada uma doando 1.000 reais, para vencer o Satanás e pagar essa multa. É sério, é de rir, mas meu é, 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 amigo, é um trágico cômico, entendeu? isso é um E aí o traje, cara. o traje rigor, isso aí. Não, é um trágico cômico, porque é engraçado, a gente ri, mas ele arrumou essas 100 pessoas em questões de minutos. Cada uma dando 1.000 reais ali a ele. E ele pagou a multa lá, os 100 mil de multa, que era o Satanás. Diga aí. É Entendeu? o diabo do Então bolso. eles manipulam as pessoas. Eles se aproveitam da fé delas. Entendeu? E a partir disso, o que é que você vai fazer? Porque se ele pode fazer com que a pessoa lhe dê dinheiro, né, entregue o dinheiro suado ali que ela lutou, que ela trabalhou para conseguir, imagina que ele pode fazer se pedir voto para um candidato, por exemplo. Entendeu? E não deixa de ser uma atitude colonizadora, né, cara? Não, é também, mas o ponto todo é que é, é, é um sequestro da capacidade de autonomia das pessoas também. Sim. Entendeu? Então, são coisas que a gente tem que parar, que a gente tem que parar para analisar, que a gente tem que criticar, é necessário que se critique, certo? E que, pelo amor de Deus, que as pessoas tomem consciência que esse cara não está fazendo nada para melhorar a vida dela. Entendeu? Não existe cura, não existe milagre. São charlatões. É provável que essa galera fosse a galera que Cristo expulsou do templo quando chegou e viu o templo lá tomado por mercadores da fé. Se você vê a passagem da Bíblia onde Cristo se enfurece Sim, e sim. sai tirando os caras, expulsando eles a chicotada do templo, Digamos que entendeu? também eles seriam assim, insistentemente eles não teriam capacidade de, como é que se diz, de arcar com a, a nova barbárie que é falada pelo Benjamin, porque quando o povo começa a se revoltar, hoje o povo bota a boca no trombone, vai nas redes sociais, né? Ah, olha, não vá mais naquele canto porque eu perdi minha casa, perdi isso. E isso também, eu diria assim, é um bom começo de barbárie. Mas seria bom que o povo tomasse consciência, a lei moral também partisse para cima dela, e visse o quanto elas foram enganadas, né? No sentido de acreditar em promessas políticas, promessas mentirosas. O exemplo, as rugas da cidade continuam, as cidades continuam com buracos, né? Eu moro numa comunidade aqui que o meu vizinho já gastou quase 4 mil reais no carro dele, né? E escrachadamente os caras acham que quem está morando aqui são animais irracionais, para não pensar, para não reclamar, pessoas que só vivem de comer. Não, a razão faz com que a gente questione.
A razão faz com que a gente também se autoquestione, mas também quando nós começamos a ver que o discurso de falso moralismo desses caras, de 4 em 4 anos, é endossado e enriquecido por pessoas que são pagas, mal pagas, mas que não têm coragem de trabalhar, não têm coragem de fazer nada para defender essas pessoas, a cidade vai continuar com seus buracos, né? Os bueiros vão começar a ficar sujos, né? E eles vão passar com o carro da prefeitura, do estado, prendido domingo e tal, e a gente não vai poder dizer nada. Por quê? Porque a atitude do povo é uma atitude também de não buscar se autoquestionar. Até quando eu posso ficar calado, né? Eu pego um pedaço de geladeira, eu pego um pedaço de compensado, compro um spray e coloco. Hashtag, cadê o calçamento? Hashtag, cadê a segurança? E começa. Quando é com 2, 3 dias, chega alguém, tira, paga para alguém. E é interessante porque essas atitudes de marginalização do povo pobre, por parte desse povo rico, começa em cima de bairros que são terra do NEM. Você vê em Belém do Pará, você vê no Macapá, você vê em Cuiabá, aquelas comunidades ribeirinhas sofrendo, e a galera tem boca para falar, mas quando o indígena vai falar, eles matam o indígena. Quando o negro vai falar, eles querem socar porrada na gente. Então, por isso que é importante saber que a lei é para todos. E a moral é para todos, mas nem todos dentro de si faz o exercício para ela se autoconfrontar, para criar um autoconfronto. É isso. Bem, no mais, eu acho que a gente já pode ir encerrando. Só quero colocar uma coisa aqui para a gente finalizar, né? É que, assim, esse terceiro capítulo da primeira parte da crítica da razão prática, né? Ele vai investigar a passagem do princípio objetivo da moralidade, certo? Para a determinação subjetiva da vontade. Né? Então, tem um princípio que é objetivo, que está ali, que é tão objetivo quanto os objetos da matemática, por exemplo, mas como é que ele vai afetar a minha subjetividade de tal forma a me colocar a agir? Isso é uma questão. É uma questão que o Kant se propõe aqui a responder, certo? E aí, depois de estabelecer, né, a lei moral como princípio da razão prática, o Kant precisa agora, né, explicar como essa lei pode tornar-se um móvel, lembre-se, certo? Um móvel é aquilo que nos coloca a agir, é um motivo para agir, ou a motivação, né, para um sujeito humano cuja vontade, né, é simultaneamente racional e sensível. Ou seja, a gente tem uma vontade que está ali entre o mundo sensível e o mundo inteligível, por assim dizer. Entre o mundo do fenômeno e o mundo do nomeno, certo? A resposta é encontrada no conceito de respeito, a gente sabe disso, né, pela lei moral. E a lei não determina a vontade por meio de uma recompensa. Tem que sempre lembrar isso. Ah, eu agi moral, então aqui, ó, toma a tua recompensa. Então você não agiu moral. Agir moral é literalmente você não pedir nada em troca. É você fazer o correto porque é o correto. Entendeu? E aí produz no sujeito, né, um modo específico de consciência da sua própria determinação racional. Ok? Então, a gente vai estudar, a gente vai aprofundar esses pontos ao decorrer desse capítulo. Eu espero que, né, a galera esteja por aqui, que o Hadson apareça, que a Erma apareça, que o Arthur apareça, o João Batista continue com a gente, porque é muito importante para a gente ter continuidade. Só lembrando, gente, é um livro que não fui eu que escolhi, certo? A galera que escolheu ler esse livro. E aí eu digo, tá, já que, né, a escolha coletiva, então que todo mundo venha participar, certo? Aí quando a gente coloca lá na votação, vai dar 9, 10 pessoas, 16 pessoas votando no livro. E aí na hora o povo não aparece, é complicado. Mas eu aguardo vocês. Eu espero também, né, continuar frequente aqui. É o segundo encontro, o primeiro não foi gravado na semana passada, mas pretendo, né, fazer frequente toda sexta,
toda noite de terça-feira, né? Se for o caso, a gente pode colocar para 19 horas, 19h21, entendeu? Se isso trouxer, por exemplo, o Jefferson, a galera que voltou para ser mais cedo, a gente pode fazer, tá bem? No mais, muito obrigado, João. Queres falar alguma coisa aí para encerrar? Rapaz, eu agradeço muito, cara. Você me estimulou a voltar ao cante, né? Embora cada um tenha o cante que tem que ter e que deseja ter, mas eu só, por incrível, eu só gosto do cante justamente porque o meu professor Bob, aquele que eu falei, ele trouxe essa pergunta lá no primeiro período, e a minha professora kantiana, aqui, que é a Sinara, professora Sinara, ela Ah, Sinara Nara. sim, Sinara na área, você conhece. Rapaz, ela é Conheço, conheço. fantástica, essa mulher, cara. A galera diz que ela é boa professora, velho. Ela era É, da Federal de Pernambuco e já falavam bem dela, disse. é A da isso. Sinara Nara. Ela tem um projeto de inteligência artificial aqui. Então, Eu, é, eu, o, eu a, não a conheço pessoalmente, mas eu conheço o trabalho dela. Me lembro de é, alguns artigos na linha de Kant na linha de Kant. que eu li na época da graduação. Sinara Nara. Sinara Nara. E, inclusive, ela tem um livro, esqueci até o nome do livro, mas o livro, ela fala muito da questão daquelas as três velhas do destino, né? Os O três meu filhos. orientador, agora que eu tô lembrando, o meu orientador da Federal de Pernambuco era o Juan Bonatini. Hum, Ele que ia me orientar, não. E ele era da UFRN. Aí ele sim. fez concurso para professor titular para a Federal de Pernambuco. Aí saiu da UFRN e foi para a Federal de Pernambuco, o Juan Ah, Bonatini. tá. E parece Sim. que ele era amigo, se eu não me engano, eu não me lembro bem, ele era amigo da Sinara, A Sinara é peia demais, sabe muito. entendeu? E aí, tipo assim, eu paguei dois créditos com ela, não paguei o terceiro que eu entrei no mestrado, mas a orientanda dela foi minha orientada, ia ser minha orientadora no mestrado, é a professora, chama de Pretinha. Pretinha ia ser minha orientadora, só que, como ela é feminista, e a universidade lá que eu falei na outra live lá, na outra aula, tem alguns Ah, professores que são meio racionalistas demais, e eu não sei se foi em cima dessa linha que ela não quis mais prosseguir só do programa. Mas ela me deu um tema para o TCC, mudaram todinho o tema, mas eu segurei o tema para a graduação, que eu estou terminando a graduação no bacharelado e eu vou, em homenagem a ela, não vou fazer outra pesquisa, eu vou continuar com decolonialidade, mas decolonialidade pura mesmo, assim, sem medo de viés ideológico, partindo mesmo do pensamento fanoniano, denisiano, assim, botando quente mesmo. Vou pegar nuances, tudo que a galera não quis, eu vou, quando eu voltar para a graduação, eu volto pesado. Mas eu volto no incentivo realmente da leitura kantiana, porque foi a Sinara quem me incentivou a não desistir da decolonialidade. É incrível. Aí disse, não, você tem que ir para cima mesmo, embora eles mudem, mas termine e volte e faça seu pensamento original aqui. Então, assim, Kant me ensinou, me incentivou a não desistir do pensamento original. é por aí. Bem, é só isso então, certo? Muito obrigado, João Batista. E Valeu. próxima terça-feira a gente está aqui, amanhã tem grupo François Fanon, tá? Amanhã eu Amanhã, tô. às 8. Vamos Amanhã lá, estou no tomando. Fanon, amanhã. Sim, Peles vamos lá. negras e máscaras brancas. Vou sim, vou estar até uma máscara amanhã. É tirar a máscara, não é para tirar a Não, máscara. mas vou botar uma máscara indígena. Ah, ok, ok. Valeu Então, aí, um valeu. abraço.